então a palavra de Deus, que está em Romanos, no capítulo 14 e o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, é um texto pequeno, é um versículo pequeno, mas como ele tem revelações tremendas aqui. Veja, o reino de Deus não é comida e bebida. Você que está preocupado em comer e beber esses dias com esse jejum, esquece. Porque nós estamos aqui para falar do reino de Deus. O reino de Deus é um reino mais elevado do que o nosso. Então, não é comida nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria, gerada pelo Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? E dentro de nós temos a justiça, temos a paz e nós temos a alegria. Então, na palavra de hoje eu quero falar sobre justificação, porque aqui aparece essa palavra justiça. Amém? Então, eu quero falar sobre a justiça de Deus. Ontem eu falei com você sobre a obra consumada da cruz. Eu disse para você que a nossa vida, a vida cristã, começa onde Cristo terminou. Quando ele bradou na cruz dizendo, tetelestai, está consumado, ou seja, a obra está completa. Mas naquela obra completa de Cristo, ele nos trouxe a justificação. Amém? E essa palavra que aparece aqui é isso, justiça, é a justificação. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque nesse jejum nós estamos aqui buscando o reino de Deus. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que não é comida nem bebida, não é? Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então nós estamos buscando aqui a justiça do Senhor, a revelação do que é a justiça de Deus para as nossas vidas. Amém? E aqui diz, nesse texto, que somente o Espírito Santo pode nos trazer essa revelação do que é essa justiça, do que é essa paz e do que é essa alegria do reino de Deus. E aqui também fala de paz e alegria. Né? Quantas pessoas estão precisando de paz? Quantas pessoas estão precisando de alegria? Não tem nada melhor do que você viver em paz. Não tem nada melhor do que você viver em paz consigo mesmo, viver em paz com as pessoas que estão à sua volta, viver paz com Deus, ter paz na sua consciência. Não tem nada melhor do que você ter alegria, não é, no seu coração. E essa alegria é consequência dessa paz. Quem tem paz, vive alegre. Amém? Então, alegria e paz, elas andam juntas. Não é? Nós temos a alegria da salvação. Só que tanto a paz quanto a alegria são resultados da justiça. Amém? Só é possível ter essa paz, só é possível ter essa alegria se tivermos a justiça de Deus em nós. Na verdade, se nós compreendermos o que é a justificação. Nós só vamos conseguir viver uma vida de fé, irmãos, se nós compreendermos o que é essa justificação. Amém? Porque ela vai trazer a paz e vai trazer a alegria, e é obra do Espírito Santo. Amém? Então que o Espírito Santo te traga a revelação nessa noite sobre isso. Então nós só vamos conseguir viver pela fé se compreendermos o que é a justificação. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Não é? O que é essa justiça? A palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Então só podemos viver pela fé se soubermos o que é justificação. Então o que é essa justiça? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a, olha o que eu falei para você aqui, justiça de Deus. De fé em fé. Amém? Então veja que a justiça está ligada à fé. Você precisa crer nessa palavra. A justificação, ela alcança você quando crê, quando você crê, quando eu creio. Não é? Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Amém? Então só podemos viver pela fé se entendermos o que é justificação. Olha o que diz o outro texto bíblico, que está em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, mais uma vez, pela fé fomos justificados. Isso é muito forte, irmãos, é a palavra de Deus. E porque fomos justificados pela fé, nós temos o quê?
paz com Deus. Viu o que eu falei anteriormente? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E aqui está dizendo que nós só podemos ter a paz de Deus se nós crermos na justiça de Deus. Amém? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então já entra aqui o agente dessa justiça, que é o Senhor Jesus, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Eu falei no início sobre a palavra da graça, na qual estamos firmes. Aleluia. Você está firme nesta palavra? Se não estiver, hoje você vai ficar firme em nome de Jesus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Deixa esse texto aqui, porque nós vamos falar mais um pouco sobre ele. Então veja que é essa justiça que traz a paz, que traz alegria e que aumenta a nossa fé. Mas o que é justificar? O que é justificação? O que é justiça? Então eu quero explicar para você o significado desta palavra tão forte, tão poderosa, tão importante para a nossa fé. Justificar é um termo usado na área jurídica. Justificar significa tornar alguém inocente. Declarar alguém sem culpa. Então, justificar significa tornar o criminoso, aquele que cometeu um delito, inocente. Mas como que nós podemos fazer isso hoje? Humanamente falando, é impossível. Como que eu pego um criminoso que cometeu um delito, cometeu um ato e torno ele inocente, sem que ele pague por aquilo que ele fez? Como que eu justifico um erro de uma pessoa, um crime cometido por alguém? Então, a justificação é se tornar uma pessoa inocente. É claro que nós estamos falando aqui da justificação espiritual, não é? Da justificação espiritual. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz, olha o que a palavra fala acerca de todos nós, porque nós éramos esses criminosos. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós estávamos sem chance nenhuma de ser inocentado. Mas olha o que diz a palavra de Deus para a gente entender melhor sobre isso. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, olha mais uma vez a palavra justiça, justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado no meu e no seu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 21, outro texto também vai falar sobre isso, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então, nesses dois textos nós concluímos muitas coisas, né? O salário do pecado é a morte. A punição do pecado é a morte. Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus é justo. Ele é o justo ele é o justo juiz. Ele não pode se contradizer naquilo que ele mesmo sentenciou. Mas ao mesmo tempo que Deus é justo, Deus é amor. Deus cria a humanidade, Deus cria o ser humano, Deus ama o ser humano. O ser humano peca, ele cai. E Deus precisa cumprir a sua justa justiça sobre o pecado. Mas como que Deus vai conciliar a sua justiça com o seu amor? A resposta está na cruz do Calvário. Aleluia. Na cruz, Deus manifesta o seu amor, entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Aleluia. João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que aconteceu na cruz foi uma grande troca. Essa é a justificação. Aleluia. É o que nós chamamos de troca do Calvário. Cristo morreu em nosso lugar. Ele assumiu o nosso pecado e ele nos deu a sua justiça. Naquele momento, aleluia,
os pecadores se tornaram justos diante de Deus. E só Deus pode fazer isso. Só Deus podia fazer isso. Amém? Isso é a justificação, é a grande troca. Por isso que tem uma expressão que eu gosto muito que fala assim: Deus é justo e faz o pecador justo. Aleluia. Deus é justo e faz o pecador justo. Amém? Só Deus pode nos tornar justo diante dele, por causa de Cristo. Então, quando eu creio nessa verdade, eu me torno justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova identidade. Amém? Você pode declarar isso todos os dias: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Porque você é a justiça de Deus. Porque Cristo morreu no nosso lugar, morreu no seu lugar e fez a justiça dele ser a sua justiça. Ou seja, a morte e o inferno não tem mais poder sobre nós. Porque o mesmo crime não pode ser pago duas vezes. De uma vez por todas, a obra consumada. Eu falei sobre isso com você ontem. Ele disse na cruz: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga, aleluia. Os pecadores agora podem ter a vida eterna, porque eu morri no seu lugar. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. O meu justo viverá pela fé, amém? Então Deus é justo e faz o pecador justo, aleluia. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha o que diz, vamos entender mais sobre isso. Talvez esteja um pouco ainda confuso para você, talvez não faça muito sentido para você, mas eu creio que o Espírito Santo vai trazer essa revelação para você através da palavra dele. Vamos entender um pouco mais esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque, presta atenção, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Percebe que, como esse texto é claro, olha que interessante, por causa de um só homem, Adão, que pecou, muitos foram feitos pecadores. Eu pergunto para você, o que você fez para se tornar um pecador? Nada. O que eu fiz para me tornar um pecador? Nada. Eu já nasci com essa herança do pecado. Por causa da desobediência de Adão, eu me tornei pecador. Se eu tenho uma planta, um pé de manga, por exemplo, ele já nasce com uma semente para dar fruto, que é a sua manga. Mas cedo ou mais tarde vai, porque nascer porque faz parte da sua natureza. Então nós já nascemos com essa predisposição por causa do pecado. Então o que nós fizemos para nos tornar pecadores? Nada, herdamos. Mas olha a mesma lógica. O que nós fizemos para nos tornar justos? Nada também. Não fizemos nada para nos tornar justos. Mas Cristo fez. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa redenção. Na cruz, Ele nos declarou justos por causa da sua obediência. A palavra diz que Cristo obedeceu até a morte. E a morte de cruz, Ele obedeceu completamente. Ele cumpriu toda a lei que nós não podíamos cumprir. Ele fez tudo que nós não podíamos fazer. E por causa da sua obediência, a Bíblia diz, nós nos tornamos justos. Por causa da obediência de Cristo, nós somos justificados. Então nós não nos tornamos justos pela nossa obediência, mas pela fé na obra de Cristo, na obra consumada da cruz. O sacrifício foi perfeito. Por isso que Romanos fala, o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Então você pode viver pela fé. Glória a Deus. Mais um texto, Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora você pode ter paz com Deus. Quem não tem paz vive atormentado. Quem não tem paz vive aflito, não consegue se firmar porque acha que Deus está sempre irado com ele, que Deus está castigando ele. Não, você não precisa viver com isso no seu coração. Vive em paz. Você não precisa correr de Deus, fugir de Deus. Por quê? Não corra de Deus, corra para Deus. Aleluia. Amém.
porque essa paz agora pertence a cada um de nós. Amém? Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós podemos ter paz, podemos ficar firmes e podemos ter esperança. Amém? Eu quero concluir dizendo algo para você. Você nunca mais, presta atenção, deixará de ser justo. Nunca. Não tem nada que você faça, nada que eu faça que vai nos tirar dessa posição. Amém? Se você creu em Cristo Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida para Ele, você foi justificado por Ele, você confirmou essa decisão. Através do seu batismo, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você manifestou publicamente a sua fé. A palavra diz: aqueles que confessarem publicamente a sua fé em Cristo serão justificados diante de Deus pela fé. Então Deus te tornou justo, você agora é filho de Deus. Essa é a sua nova identidade, esse é o seu novo status, esse é o seu novo, a sua nova classificação diante de Deus. Você está justificado e nada vai mudar isso. Ah, pastor, mas eu piso tanto na bola. Eu piso tanto na bola, pastor. Tem coisas que eu faço que não me agradam e nem agradam a Deus, sabe? Às vezes eu não estou nem conseguindo fazer o jejum direito. Eu quero dizer para você que até no pior dia da sua vida, você continua sendo justo aos olhos de Deus, por causa de Cristo. Então a justificação é a nossa posição e não o nosso estado. O nosso estado muda, mas a nossa posição não muda, ela permanece. Amém? Então você pode dizer: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus que tem que estar na sua mente. Como eu disse no início, tem que cingir a sua mente, tem que estar no seu coração. Sabe por quê? Para quando vier aquele pensamento de acusação, para quando vier aquele pensamento de condenação, para quando o diabo lançar pensamentos dentro de você, dizendo que você não presta, dizendo que Deus não te ama, que tudo que está acontecendo é castigo dele, e que você está perdendo o seu tempo, esquece Deus, esquece tudo, Deus esqueceu de você. Não, rejeita esse pensamento. Deus te ama muito, Ele não está irado com você. Deus é justo e já te tornou justo em Cristo Jesus. Declare agora com os seus lábios. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei qual foi o erro que você cometeu, não sei qual foi a falha que você teve hoje, mas declare agora: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é tão forte que em 2 Coríntios 10:5 diz que nós temos que levar todo pensamento cativo à obediência de Deus em Cristo Jesus. Veja, a obediência de Cristo, né? Temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando vier o pensamento para fazer você se sentir acusado, condenado, e às vezes o diabo pode usar alguém perto de você para te acusar, para te condenar, apontar um erro seu, mas é a justificação nesse momento que vai operar na sua vida. E você vai declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E qual é o resultado de quem crê nisso? Vive em paz. Qual é o resultado da justificação? Tem alegria. Qual o resultado dessa justificação? Tem fé, porque o meu justo viverá pela fé. Qual o resultado da justificação? Tem autoridade e ousadia para orar. Por isso que Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Veja, é a oração de um justo. É a oração daquele que foi justificado. Essa é a palavra justificação. Amém? Creia na obra completa de Cristo na cruz. Não faça nada para acrescentar a essa obra, a obra está completa. O que Deus espera de nós é a nossa fé. Como Abraão foi justificado pela fé sem as obras, nós também somos justificados pela fé, pelas obras de Cristo Jesus. Amém? Eu quero falar para você agora que ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você que Deus te ama. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E se você quiser aceitar Jesus agora, como seu Salvador, você pode fazer isso. Você está ouvindo esta palavra, e você não sabia que tinha um plano para você, mas agora você sabe. Esse plano te alcançou nessa noite, é o plano da salvação. Você quer entregar sua vida para Jesus? Se você desejar fazer isso, você que está me ouvindo agora nesta live, repita essa oração comigo. Feche seus olhos. Para você que quer entregar o seu coração para Jesus.
ou você quer reafirmar sua aliança com o Senhor. Repita agora esta oração comigo, diga assim: Pai, eu sei que eu tenho pecado contra Ti, me perdoe, eu abro o meu coração e recebo Jesus como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim, repita isso, e levou os meus pecados na cruz. Diga assim: eu te entrego a minha vida agora. Jesus, seja o meu Salvador. Obrigado, Pai, pelo presente do perdão e da vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, creia que você está salvo, que você creu com o seu coração, confessou com a sua boca, você está salvo. Amém?